Quando a gente se reúne em conferência, pessoal, é porque nós queremos abordar um assunto e discutir sobre ele e entender um pouco mais sobre esse assunto. As empresas fazem conferência, as escolas fazem conferência, as faculdades, os médicos, os advogados, e nós, muitas vezes, os cristãos, fazemos conferência e não sabemos o porquê que a gente se reúne em conferência. Então nós precisamos sair de uma conferência com algo mais claro na nossa mente e no nosso coração. Nós precisamos findar uma conferência, além de muitas vezes cansados, muitas vezes com noites que incluem essa conferência, noites mal dormidas. Nós precisamos sair com um assunto mais claro dentro de nós, com uma direção mais específica. Então eu entendo que nós precisamos fechar esse tempo neste sábado, porque assim como Lucas anunciou, amanhã de manhã às 8h30, há um culto aqui na comunidade que vai ser celebrado com toda a igreja. E para fechar esse tempo da conferência, nós precisamos então sair daqui essa noite com algo bem claro dentro da nossa mente, e deixar sair da nossa mente e descer no nosso coração, para que produza então vida. Porque a Bíblia diz que é no coração que tem as fontes da vida, né? Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que você tem que guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E essa semana eu estava lendo um artigo sobre uma mídia social de interação instantânea, mais uma que surgiu, não é? Como se já não bastasse, a gente está bem acostumado agora com Twitter, Instagram, Facebook. Agora nós temos no nosso redor aí o Snapchat. Acho que é assim que fala o nome, não é? Eu ainda não tenho e não estou pensando em entrar, porque é tanta coisa, não dá nem para a gente ter tempo de cuidar de tudo isso. Mas você sabe que esse Snapchat me chamou a atenção, e quando eu lia o artigo da pessoa que sabiamente escreveu e descreveu sobre ele, ele representa bem algo dessa geração, representa bem algo dessa turma que nós vivemos agora. Um ponto que não é tão positivo assim. Não sei se você sabe, mas eu fui pesquisar um pouquinho como é que funciona. O Snapchat é uma mídia de vídeo, pouquíssimo espaço para escrever, e ele tem uma memória de apenas 24 horas, não é? O que você grava fica lá 24 horas, depois vai sumindo, e outra coisa já vai entrando, e ele vai sendo uma rede social, uma mídia social mais instantânea. Aí eu li o artigo e eu disse: puxa, no que esse Snapchat se parece, por exemplo, com o profeta Jeremias, que disse: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Ele vai ao contrário dos valores e dos princípios bíblicos, porém ele vem de encontro a uma descrição de característica da nossa geração. Um povo muitas vezes imediatista, um povo muitas vezes instantâneo, um povo muitas vezes que não tem esperança, porque não tem fundamento nas suas raízes, se esquece quem é, se esquece de onde veio, se esquece para onde vai. Muitas vezes dura um pouquinho de tempo. 15 anos da minha vida eu fiz acampamento com adolescentes. Foram uns dos melhores, assim, será que eu posso dizer assim? É porque eu tenho tanta coisa boa na minha vida. Foi uma das melhores épocas que eu vivi, 15 anos preciosos. Mas a Priscila está aqui, ela é daquela época, Natália, as meninas estão por aí também, que iam no acampamento. A gente sempre terminava os acampamentos dizendo: você não pode esquecer tudo que foi ministrado aqui, você não pode deixar cair no esquecimento tudo que você viveu. E o domingo após o acampamento, após aqueles encontros, eram sempre cheios e lotados, e o pessoal estava sempre ali animado, e a igreja ficava cheia de jovens e cheia de adolescentes. E a impressão é que à medida em que os dias iam passando, que ia se distanciando da data do término do encontro, do acampamento, da conferência, o pessoal ia se esquecendo, ia se esfriando, e aí de repente, conforme chegava junho do outro ano, todo mundo começava a aparecer de novo, porque em julho era o encontro, era o acampamento, não é? E quantas vezes nós nos esquecemos de quem somos, de qual é o propósito de Deus para nós. A nossa memória às vezes parece que é curta, dura só 24 horas.
não tem um tempo prolongado para sustentar a fé, porque a vontade de Deus para nós é que nós o conheçamos e o façamos conhecido. A geração que vier depois de nós deve conhecer quem é Deus através da nossa própria vida. Eu estou falando dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós não vivemos de saudosismo, e tem coisas do passado que ficam para trás, e o próprio nome diz, já passou, e é bom a gente esquecer, é bom a gente deletar, experiências que não acrescentam em nada, mas eu estou falando de quem você é, de qual é a sua identidade, de qual é o propósito de Deus para a sua vida. Para estas coisas, nós temos que seguir o exemplo do profeta Jeremias, que diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Você não pode esquecer quem você é. Você não pode ter uma memória curta para o propósito de Deus para a sua vida. Você não pode se igualar a estas mídias sociais de interação instantânea, de memória curta, naquilo que Deus tem revelado e mostrado para você, meu querido. Você precisa se manter firme na fé. Sopre o vento, ruja o mar, se levantem as ondas, você continua olhando firmemente para o alvo, para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Afinal, o escritor aos Hebreus nos disse isso: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus e o Deus que nós servimos não se enquadra dentro daquilo que pode ser dito como ultrapassado. Deus é ultrapassado, ou Deus então é moderno. O nosso Deus e a palavra de Deus não é nem ultrapassada e não é nem moderna, ela é eterna. E quantos valores tem se perdido, e quantas verdades bíblicas e fundamentos da palavra de Deus, por exemplo, para a família, não é? A sociedade está dizendo, o conceito de família está mudando. Antes era assim, agora é assim. Mas quem está dizendo que agora é diferente é uma voz humana, não é a voz de Deus. Então eu vim aqui essa noite, uma noite de conferência, porque em conferências a gente aborda assuntos e discute sobre eles, para a gente entender determinado ponto e todo mundo então seguir naquela mesma direção. A palavra de Deus não mudou. Não deixa a sua mente mudar, no sentido de ser transformada neste mundo. Não tem uma memória curta, baseada naquilo em quem você é e na vontade de Deus para você. Esquecer algumas coisas tem seu lado bom, porque a Bíblia diz, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo. A Bíblia está falando de peso, de fardos, de ideias e conceitos errados, aonde o arrependimento, a metanoia, muda a nossa maneira de pensar. Mas o profeta Jeremias, ele disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem você é, te enche de esperança. Qual é o propósito de Deus para você, te enche de esperança. O porquê que você está nesse mundo, te enche de esperança. Então não tem uma memória curta, uma memória instantânea para estes valores e para estes princípios da palavra do nosso Deus. E talvez, meu querido, uma das perguntas que talvez fazem ou fizeram parte da tua vida, e se você já encontrou a resposta para ela, faz parte dessa geração de memória curta, faz parte dessa geração que pensa só no instantâneo e no que tem para hoje e se esquece de planejar e de plantar para amanhã. A pergunta que mais incomoda a juventude é: qual é o propósito então de Deus para mim? Qual é o propósito de Deus para o seu povo? O que vem para mim depois de convertido? Por que eu existo? Teologicamente, nós vamos encontrar a resposta que o fim de todas as coisas é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Esta resposta teológica é profunda e verdadeira. Mas para aquilo que eu quero meditar com você, do jeito que ela foi escrita, ela é incompleta. Porque eu quero acrescentar a essa resposta, dessas perguntas que muitas vezes enchem a nossa mente, que há um propósito maior de Deus para nós. Há um propósito soberano do Senhor para nós. E ele tem a ver com a cruz, e ele tem a ver com Jesus.
e ele tem a ver com um projeto maior de Deus. A principal resposta é que Deus quer que o seu povo se torne como Cristo. Olhe para mim, preste atenção, para que você tenha a resposta e saiba responder. Deus quer moldar Jesus em nós. Deus quer revelar Jesus em nós. Deus quer que eu e você, a igreja, a eclésia, nós sejamos como Cristo. E isso define a vida de um verdadeiro discípulo. Ser como Jesus, ser como o seu mestre. Olhe para a pessoa que está mais perto de você e com bastante ânimo e disposição, diga para ela que o propósito maior de Deus para a sua vida é fazer com que você seja igual a Jesus. O propósito maior de Deus para a sua vida é qual é, querido? Você pode dizer para mim? Fazer com que eu seja como Cristo. Fazer com que você seja igual a Jesus. Mas eu devo glorificar a Deus, viver para a sua glória. Se você for igual a Jesus, você vai fazer isso. Porque a glória de Deus está manifesta em Jesus. Eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. Se a vida de Cristo estiver sendo reproduzida em você, você vai amá-lo acima de todas as coisas. Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Como o Lucas estava compartilhando sobre necessidades ao redor. Só tem uma maneira de fazer isso, querido. Não é no seu amor. Você não tem tanto amor dentro de você ao ponto de amar o próximo. Não tem. Por isso não é você, é Cristo em você. Você entende o princípio? Quantos estão comigo? Pode dizer amém, glória a Deus, sim. É um princípio. Eu não posso, eu não consigo. Então é Cristo em mim, esperança da glória. Propósito principal de Deus. Que bem antes de você nascer, eu havia traçado um plano para você. E desde o ventre que eu chamei o teu nome, te escolhi, você é meu ungido. Sabe por que você é meu ungido? Diz Deus, porque você é cristão. A palavra Cristo quer dizer ungido. Jesus, Cristo. Isso é do grego, Iesu Cristo. O Messias, o Salvador, o ungido. E se nós somos cristãos, é porque nós somos ungidos. Ungidos do ungido. O propósito dele é que eu seja ungido do ungido. A glória que é de Cristo, só Ele vai ter. Mas a vida que é de Cristo, Ele quer reproduzir dentro de você. Isso é interessante para alguém aqui nessa conferência? Então nós temos que pensar nisso e manter isso vivo dentro da nossa mente. Essa memória não pode acabar amanhã à noite, quando completar 24 horas que nós nos despedimos daqui. Você precisa entender, numa conferência, o assunto abordado, o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero usar como base, claro, a palavra de Deus para pensar com você em relação a isso. Então, no livro de Romanos, no capítulo 8, e se você pudesse, vai me acompanhando aí, seria bacana a gente ler alguns textos juntos, queridos, para a gente pensar junto dentro dessa conferência. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 29, está escrito assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós já fomos predestinados por Deus. Lá atrás, lá no passado, Deus já olhou para nós. Ele disse: eu vou fazer desse povo, eu vou fazer da minha igreja a imagem e a semelhança de Jesus, a fim de que Cristo seja então, não o Filho unigênito, mas seja então o Filho primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Romanos 8, 29 diz que Deus predestinou o seu povo. É vontade de Deus que sejamos a imagem de Jesus. Quando Adão caiu, ele perdeu muito da imagem de Deus, porque Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança. Mas através de Cristo, Deus resgata isso e começa a moldar em nós novamente o caráter dele, a vida dele, a vontade
Deus nos ama e através de Jesus, Ele vai manifestar a glória dEle em nós. Você crê nessa verdade, querida? Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 18 de 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 18, também está escrito assim, para a gente pensar: e todos nós, 2 Coríntios 3, 18, pessoal, e todos nós que com a face descoberta, a gente conhece muito esse versículo com o rosto descoberto, né? Estou lendo aqui na NVI que fala de face. Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Em Romanos 8, 29, nós descobrimos que já fomos predestinados para ser a imagem dele. E ele vai ser o primogênito, e nós, da mesma família, muitos irmãos. Em 2 Coríntios 3, 18, nós vemos que essa obra já está acontecendo, porque nós estamos agora contemplando. A mesma palavra contemplando pode ser refletindo. Nós já estamos agora contemplando, nós já estamos agora refletindo. Para isso nós somos o quê? Transformados, mudados. Aqui a perspectiva já mudou. De algo do passado, para quem foi predestinado, para algo agora do presente, para alguém que está sendo transformado. Você deixou de ser apenas predestinado e agora está sendo transformado. Isso é bom demais, devia dar um glória a Deus, fazer um barulho aí. Abre o sorriso, diz para quem está do teu lado: você deixou de ser apenas predestinado e agora você está sendo transformado. Eu não sei, viu, pastor Ezio, eu estive aqui há uns meses atrás com o Som das Águias, quando o bispo pregou, e eu achei, quando eu vi o senhor ali, que o senhor está mais parecido com Jesus, não é? Eu senti um cheiro diferente aqui dentro dessa igreja, o perfume de Cristo, o pessoal mais parecido com Jesus, porque eu não estou sendo só predestinado, não é uma vontade, não é um plano. Agora eu estou sendo transformado e Ele está gerando Jesus em mim. Eu preciso ver Jesus em você. E qual é o maior elogio que um homem de Deus pode receber? Não é: oh, como você canta bem, você tocou maravilhosamente, que conferência bacana. O maior elogio é: eu vejo Cristo na sua vida, eu vejo Jesus em você. A sua atitude me lembra a atitude do seu discipulador. Você é um discípulo, você parece com Jesus. Plenamente ainda não, mas eu já não sou hoje. Eu posso não ser tudo que eu tenho que ser, mas eu já não sou hoje do jeito que eu era antes. Você também não, diz amém. Porque você está sendo transformado a cada dia, a imagem e a semelhança de Jesus. E isso é obra e ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Havia uma perspectiva do passado. Somos predestinados. Há uma ação do presente. Estamos sendo transformados. E é uma visão que manifesta uma glória futura. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Anota aí para você ler em casa depois, para você meditar e ruminar nesse assunto da conferência. 1 João, capítulo 3, versículo 2 diz assim, ó: amados, agora somos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui dentro deste lugar? Muito bem. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas eu já fui predestinado, estou sendo transformado, mas ainda não. Vamos entender. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele então é. Isso aqui é a perspectiva do futuro. É quando não haverá mais manchas, é quando não haverá mais limitações, é quando não haverá mais a carne para nos limitar. Porque hoje nós estamos buscando as coisas que são do alto, diga amém. Hoje nós estamos com os olhos no alto, no reino, diga amém. Mas queridos, os nossos pés ainda pisam esta terra. Minha cabeça está no alto. Meu reino não é deste mundo.
mas eu tenho um certo limite porque meu pé ainda pisa essa terra. Mas quando Ele se manifestar, naquele dia, haveremos de ser semelhante a Ele, porque não veremos mais por reflexo, não veremos mais por espelho, mas o veremos exatamente como Ele é. Então nós o contemplaremos plenamente, e num corpo glorificado nós poderemos então ser exatamente como Jesus, pensar como Ele, agir como Ele, falar como Ele, vestir como Ele, tocar como Ele, amar como Ele. Por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Nós lemos aqui enquanto cantávamos, e diante dele, e do nome dele, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Isso me leva a entender, numa perspectiva deste momento nessa conferência, que este Cristo, que este Jesus é o centro de todas as coisas, porque tudo aponta para Ele, tudo volta para Ele, tudo tem que ser como Ele, porque a glória de Deus foi manifesta plenamente nele, e eu o sinto aqui neste lugar, dizendo: é isso mesmo, é isso mesmo. Quando Ele assumiu o centro de todas as coisas aqui, isso é palavra para lembrar para a vida inteira, no depósito da fé, não é palavra Snapchat essa aqui. Não estou falando da rede, estou dizendo que ela parece com essa geração que pensa fraca e momentânea, mas no meio dessa geração tem uma gente diferente, que é para frente também, que é moderna também, que é atual também, que é sábia também, mas que tem a mente atualizada, trazendo sempre à memória o que dá esperança. Deixa eu te dizer algo e lançar essa sementinha no teu depósito, no depósito da fé, aí dentro do seu coração. Querido, quando todas as coisas se organizarem aqui dentro, quando tudo ficar organizado aqui, dentro de você, quando tudo se alinhar dentro de você, naturalmente, as coisas ao redor vão se organizar. O senhor pode dar um exemplo prático? Posso. Quando tudo se alinha aqui dentro, quando Cristo assume o centro aqui de todas as coisas, e Ele é o centro, e para Ele você se volta, e toda a sua vida fica convergida e convertida para Ele, suas emoções se alinham, aí você encontra o namorado, você encontra a namorada. Então quer dizer que primeiro eu tenho que encontrar Jesus, alinhar. Isso é um depósito, isso é uma semente de fé que eu estou fazendo no depósito do teu coração. Quando tudo se alinha dentro de você, as coisas ao redor fluem naturalmente. É naturalmente. Você se encontra profissionalmente, você descobre a sua vocação, e alinhar dentro é mais forte do que fazer teste vocacional. Pode fazer, mas quando as coisas não estão alinhadas aqui dentro, as pessoas são desequilibradas, não é? A mocidade, ela é confusa, eles não entendem. Hora que é uma coisa, hora que é outra coisa, hora está bem, hora está ruim, mas você não estava namorando? Não estou mais. E aí um tem que sempre sair da igreja, sempre um constrangimento, porque as coisas dentro estão desalinhadas, estão desequilibradas. Mas Ele é o centro, Ele ajusta, Ele alinha. E gente, olha só, funciona. Provai e vede. Você foi predestinado para ser a imagem dele, você está sendo transformado à imagem dele, mas no teu corpo glorificado você será como ele, porque eu já fui justificado, eu estou sendo agora santificado, e naquele dia eu serei também glorificado. Gente, põe isso no depósito da fé, põe isso na mente, traz a memória todos os dias, e não se esqueça desta verdade. A vontade de Deus, o propósito de Deus é que a nossa vida seja semelhante à de Cristo, se pareça com o seu Filho amado, porque Jesus é a plenitude, é a concretização da vontade de Deus. Ele é a plenitude do amor, Ele é a plenitude da paz, Ele é a plenitude da prosperidade, Ele é a plenitude da alegria.
quando Deus olha para Jesus, Ele encontra todo contentamento. Por isso que nós precisamos diminuir e Ele aparecer em nós, para que a vida de Cristo seja reproduzida em nós. Você não precisa abrir, mas está escrito em 1 João 2:6. Se dizemos que estamos nele, devemos andar como Ele andou. Gente, isso é forte, não é? Eu sou de Cristo, eu amo a Cristo, então ande como Ele andou. Então viva como Ele viveu. A nossa maior aventura é nos tornarmos como Jesus. Quero olhar para você, as próximas vezes que a gente se encontrar, te abraçar e ver, puxa, que mocidade, que juventude, que rede parecida com o Cristo. Hoje todo mundo quer ser parecido com tudo. Quer cortar o cabelo igual, quer vestir a roupa igual, quer fazer a tatu igual, quer fazer tudo igual o outro. Mas Jesus muitas vezes se diz, olha, eu sou o seu modelo. A gente diz, não me interessei muito. Porque os nossos olhos muitas vezes não estão nas coisas que de fato têm valor e sentido. Nessa conferência, eu percebi, desde algum tempo atrás, quando recebi o convite, baseado nesse tema, venha o teu reino, da oração do Pai Nosso, que quando a gente fala de reino, Deus quer fazer o quê? Alinhar a gente, ajustar, quer botar a gente reto, quer endireitar a vida da gente, quer ajustar as coisas aqui dentro. E quando alinha, quando ajusta do lado de dentro, as coisas do lado de fora vão acontecendo naturalmente. De outra forma, o versículo diz, busca primeiro o reino e as demais coisas serão o quê? Completa para mim, o quê? Em outras palavras, ajusta as coisas aí dentro, alinha tudo direitinho aqui, que do lado de fora tudo vai se completar. Eu quero concluir esta minha consideração importante nesta noite, falando que Deus quer nos fazer semelhantes a Cristo, numa matéria que muitas vezes a gente não quer encarar. A Bíblia diz que Cristo aprendeu pelo que sofreu. E o ministério do Espírito Santo é nos fazer semelhantes a Cristo também no sofrimento. Semelhantes a Cristo no ministério do sofrimento. Pastor, mas a gente não prega isso nas nossas igrejas. Então, mas a cruz fala disso, né? Sangue derramado, a coroa que foi colocada. Sofrimento é um assunto muito vasto. E a gente não vai entrar nos detalhes aqui. Eu quero considerar 3 pontos para a gente encerrar essa noite tão abençoada. O primeiro ponto é este: semelhantes a Cristo no ministério do sofrimento. Cristãos de todo mundo tentam entender por que muitas vezes nós sofremos. Existem situações que são consequências das nossas atitudes, não tem nada a ver com Deus. Mas existem situações na nossa vida que Deus usa para fazer a gente crescer, para fazer a gente amadurecer. E o que é verdade é que o sofrimento é parte do processo de Deus para nos fazer semelhantes a Cristo. E se nós olharmos para Jesus, nós vamos aprender com as coisas que acontecem ao nosso redor, gente. Aprender com as coisas muitas vezes que sofremos, com as cabeçadas que damos. Você sabe que o problema não é dar cabeçada, né? O problema não é errar. O problema é dar cabeçada e não aprender nada com aquilo. O problema é errar e continuar no erro e não aprender nada com aquilo. Deus então libera o sofrimento? Não, peraí, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que Deus usa como teste, como prova, para ensinar os crentes a ser menos mimado, a amadurecer, a crescer, a se parecer mais com Jesus. Você me entende? Você pode glorificar a Deus por isso então? Muitas vezes desapontamentos, frustrações. Queridos, olha só, coisas que não vão desaparecer da igreja, viu? Por mais cheia do Espírito Santo que ela seja. Porque ainda a cabeça está no céu, mas o pé está na terra. Então, só tem uma opção para frustrações, para relacionamentos, para descontentamentos. Tem uma opção: saber lidar com isso, aprender, crescer, amadurecer. E enquanto você fizer birra, derrubar o beiço, falar tô de mal, não vou mais, Deus aumenta o fogo até você aprender
e a amadurecer, a se tornar como Jesus. A segunda consideração importante que eu preciso fazer é semelhante com Cristo. É o desejo de Deus no desafio da evangelização. Foi o Senhor Jesus que disse que nós devemos ir e pregar o Evangelho. Mas Ele disse que nós precisamos ensinar, nós precisamos discipular. Por isso, eu levanto a bandeira, que a maior ação evangelística é o discipulado. É quando você caminha, é quando você discipula, é quando você ensina. Porque Jesus disse: ide, pregai, ensinem, discipulem, façam com que eles guardem, e eu vou estar com vocês. E nós temos muitas vezes muitos esforços evangelísticos que frequentemente são desastrosos. Por quê? Há várias razões, mas eu quero destacar a principal. Porque muitas vezes o crente não se parece com aquilo que ele fala. Ele fala de Jesus, mas ele não é igual a Jesus. Eu não sei se você prestou atenção, mas eu já orei por isso aqui enquanto a gente estava cantando. Senhor, nos leva a ser e não só a fazer. Você compraria um xarope de alguém que viesse aqui escarrando o catarro e dizendo: esse xarope cura toda a tosse? Você vai dizer: esse xarope é o melhor do mundo. Acho que a primeira coisa que você diria para aquela pessoa é: por que você não toma então, né? Vamos trocar esse pulmão aí, por que você não toma esse xarope? Como é que a gente fala de algo que a gente não parece com aquele algo? A principal causa, destacando uma, e depois debaixo dela vem outras, mas eu quero destacá-la, de um evangelismo frustrado. E não estou falando aqui, viu? Estou falando da igreja do Senhor Jesus no mundo. É porque ela não se parece com aquilo que ela prega, não se parece com o Cristo que é proclamado. Eu li a história de um reverendo, Skandar Jadid. Ele é um ex-muçulmano árabe. Ele escreveu uma frase e disse assim: se todos os cristãos fossem verdadeiramente cristãos, não haveria mais islamismo no mundo. Pensa nisso. E a terceira e última consideração que eu quero fazer é que Ele quer nos fazer semelhantes a Cristo pela ação do Espírito Santo. Olha para quem está do teu lado e diz: você vai se tornar igual a Jesus por causa do Espírito Santo. Amém, queridos? Se eu chegasse aqui e dissesse para provar e aprovar todos os conferencistas na Rede da Juventude, vocês vão, a partir de agora, escrever uma peça como a de Shakespeare. Você diria: não sei quem é, nunca ouvi falar, não sei escrever esse negócio. Eu digo: então temos um problema, porque você precisa ser igual a ele, você precisa fazer igual a ele, mas você não sabe quem é, não pensa que nem ele. Então eu já sei. Se eu pegar a cabeça do Shakespeare, a mente dele, e botar na sua, e aí não é você que vai pensar, é a cabeça dele que vai pensar em você. Você concorda comigo nessa palestra, nessa conferência, que se a cabeça dele estiver na sua cabeça, você pode escrever as coisas que ele escreveu? Sim ou não? Pronto, você já entendeu. Paulo disse: já não sou eu quem vivo. Esta vida que eu tenho na carne é para glorificar a Deus aqui, ó. Cristo vive em mim, e Cristo em mim, esperança da glória. Sabe o que é que Deus fez? Ele disse: eu preciso que esse povo, que essa juventude, que esses homens e mulheres, que este casamento, que estes pastores, que estes líderes, que estas ovelhas, que esta eclésia, que eles sejam iguais a Jesus. Ele é o centro, ele é a referência. Mas cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa, cada um tem uma personalidade. Então, quando eles se renderem a Jesus, quando eles se converterem ao meu filho e entenderem o plano da cruz,
eu vou colocar o Espírito Santo vivendo dentro deles. Que bom que você disse amém, que bom que você entendeu, porque você é templo do Espírito Santo. Acaso não sabeis que sois templos do Espírito Santo, que Ele habita em vós? Você pode ser como Jesus, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Abre um sorriso com alegria, diz para quem está do teu lado, você pode ser como Jesus. Você pode ser como Jesus, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você pode glorificar a Deus por isso, exaltá-lo, bendizê-lo, porque Ele fez isso para nós. Foi Ele que fez isso para nós. E aí é com entendimento que nós olhamos para a palavra e compreendemos. Não é por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus, que Ele é o centro de todas as coisas. O assunto principal dessa conferência é Jesus. O assunto principal desta igreja é Jesus. O assunto principal dessa juventude, Jesus. O assunto principal da minha vida, Jesus. Vamos terminar cantando? Vem cá, pessoal que me acompanha. A Cíntia vai nos conduzir numa canção que resume isso que a gente acabou de falar. Jesus é o centro Fica de pé. tudo que há. Você pode entender isso? Jesus é o centro de tudo que é. Ele é. O início e o fim. Sim. Desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Tu és Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Você pode declarar isso? Jesus é o centro de todo o meu ser. Eu lhe garanto que se Ele for o centro aí, meu início, meio e tudo ao fim, redor vai se alinhar. que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Deixa Ele moldar em você o caráter dele. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, Nada mais. nada